Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Rubem Chaves. E eu sou Flávia Delaroli. Boa. E hoje a tocação de ficha vai ser bastante olímpica, né? Bem especial. A gente vai falar o porquê olímpica. Bom, primeiro apresentar a nossa convidada aqui e a gente já introduz. Mas a gente vai falar basicamente hoje bastante de performance, né? O que é performance, afinal, né? Que a gente sempre está buscando aí na carreira, na vida. Dentro e fora do consultório. Dentro e fora do consultório. Exatamente. Desafio de conduzir a maternidade, né? Junto com o consultório e o desafio de ser mãe, que é um baita desafio. Eu ouço falar que são dois desafios, né? O desafio sem filho e o desafio com filho. Exatamente. Tipo, com emoção e sem emoção. E vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é esporte, né? E o quanto que isso influencia na nossa vida, na nossa carreira e os caminhos que tem dentro disso daí. Ao redor da história da Flavinha. Bom, pra situar vocês, pessoal, a Flávia, eu chamo ela de Flavinha, né, porque já virou parceira ali na Olimpo já, né. Ela é nutri esportiva da Olimpo, tá, a gente tá formando um baita time, inclusive, lá de nutrição e, pô, cara, eu maior que orgulho começar lá do comecinho, olho hoje e falo, caramba, que timaço. Maior orgulho de estar junto hoje, falar que a Flávia é parceira de trabalho nossa. E nem fui a primeira olímpica, né? Já tem a Manu lá. Tem a Manu, verdade. Vou contar já tem duas olímpicas lá. O bom, ele Manu falou também. Assim, Vitinho, ele fala assim comigo, né? Vitinho, cara, a gente tá conversando com a Flávia, nutricionista, ex-atleta olímpico e tal, acho que vai dar certo. Eu lembro dele empolgadão falando isso. Tem o quê? Não tem um ano, não tem? Não, faz uns 3 meses, acho. Faz 3 meses, faz pouco tempo. Isso é muito legal. E tem a Manu também, né? Manu, um salve pro Manu aí. Vou mandar esse episódio pra ela assistir, depois a gente chama ela também. E tem o Paulinho, né? E o Paulinho. O Paulinho ainda não é, né? O Paulinho ainda não é. Eu acho que vai ficar pra próxima. Ele é olímpico frustrado. Um olímpico frustrado. Bom, ela, como a gente falou, né? Ela é ex-atleta olímpica de natação. Ela foi finalista olímpica em Atenas, né? Na Grécia, em 2004. E mundial, né? Finalista mundial diversas vezes. Recordista brasileira e sul-americana em 15 anos de carreira profissional. Tem 2 Jogos Olímpicos, 4 Pan-Americanos e 12 Mundiais nas costas, né? Tá bom pra você ou você quer mais, Vitinho? Não, eu tô só pensando que massa. Seja bem-vinda, Flavinha. Cara, eu fiz um triatlo. Tipo, não tem nem boa, comparação. Boa. Seja bem-vinda, Flavinha. A gente costuma, aqui no podcast, a gente tem um jargão que é muito médico, né? Que é tocar ficha. Tocar ficha é tipo quando você tá na residência, né? Você tá na fase de aprendizado. Trabalhando E aí os caras te dão um bolo de ficha de 60 fichas aqui e falam, se vira aí e é isso aí, você vai aprender desse jeito. Aí eu queria saber, né? Você como nutri e como ex-atleta, como que foi essa sua tocação de ficha nessa transição, né? Entre terminar ali a sua vida, né, a sua carreira como atleta profissional e se projetar dentro do setor da área da saúde. Eu quero ouvir um pouquinho da carreira também. E como não quero só a transição, não. Quero um pouquinho antes. Vamos começar pela transição. Vamos começar pela transição. Como é que era a Vila Olímpica? Porque no Rio de Janeiro a gente topou com o Bolt nos arcos ali, caramba, deu branco. Na Lapa. Na Lapa, Você na lembra? Lapa. Caos. Enfim. E pensar que eu não tenho foto com o Kobe Bryant e eu almocei com ele. Sabe? Olha, umas coisas dessas. Você não tem a magnitude do que está acontecendo exatamente na hora que está acontecendo, né? Mas essa questão que você falou de carreira, transição e tudo mais, ainda tem uma outra transição que você também mencionou que a gente vai falar, que é a maternidade. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é você ter tempo para estudar, para treinar, para se preparar e isso culminar num momento importante, né? Então, eu passei por essas 2 etapas, tanto treinando e crescendo a minha carreira ao longo do tempo, né? Porque eu não nasci e sabia que ia para a Olimpíada. Você tem um ambiente totalmente normal em que você, dentro de vários acasos da vida, por mais que as pessoas achem que não, são vários acasos da vida que acabam passando numa peneira e permitindo que o atleta realmente chegue a essa performance, né? E aí, com o passar do tempo, eu me vi cada vez mais profissional e dentro de seleções e com resultados expressivos. E aí, eu resolvi parar no final da carreira, começar uma nova. E aí? O que eu vou fazer? Eu só tinha uma certeza, eu queria me formar. Eu não era formada e mal tinha terminado o colegial, porque por causa eu fui para os Estados Unidos, fiz uma parte lá. Quando voltei, eu quis ter a condição de já começar uma faculdade, mas eu não finalizei o high school. Então, eu fiz tipo um provão que me permitia, tanto lá quanto aqui, que me permitia começar a faculdade lá, ou aqui no Brasil, tendo feito a outra prova aqui.
E aí, quando eu me deparei com o 1º de janeiro... Com 15 anos, você tinha contado muito azulejo, já provavelmente, já, né? Muito. Eu comecei a nadar com... Eu conto essa história, parece bizarro hoje, porque dentro do nosso cenário de vida hoje, mas eu, morando em Ipatinga, havia 11 ônibus do Zipa, que era o clube da Uzi Minas, e era uma coisa linda de se ver, que, de novo, eu não sabia o quão incrível aquilo era vivendo aquilo. Eram 11 ônibus que faziam linha na cidade e cidades vizinhas só para o clube de hora em hora. Caramba. Então a criança só precisava saber o número do ônibus dela. E a gente ia sozinho, desde os 5 anos de idade. Minha mãe levava eu pro ponto. Vocês imaginam, é o Davi, né? O Joaquim. Joaquim. Não imagino. Com 9. Ele não vai pra escola hoje, que é na mesma rua sozinho. Entendeu? Então minha mãe me enfiava no ônibus lá, o máximo que aconteceu foram roubarem minha pipoca, mas só um bullying básico. Tá bom. Mas aprendeu alguma coisa. Não tinha adulto, não tinha professores no ônibus, não era um ônibus em que ia um coordenador dentro, né? Eram só crianças indo pro treino. E chegando na Uzipa, você descia do ônibus, você percorria um pedaço ali fora, e ainda andava mais de quilômetro até chegar à piscina. E na volta a mesma coisa. E você que tinha que tomar conta do seu horário, que tinha que saber que ônibus você ia, o meu era o número 11. Então, era uma situação em que eu cresci num ambiente esportivo ali, mas não sabia que aquilo era inusitado e fora do comum no Brasil inteiro, né? Aliás, no mundo inteiro. Nunca vi esse sistema em outro lugar. Então, numa cidade pequena como Ipatinga, tinha mais de 2.000 crianças na escolinha de natação. Era uma coisa de outro mundo. Tinha judô, tinha futebol, vários esportes ali muito ricos. Então, quando eu cresci nesse ambiente e aí me desenvolvi e vivi isso de maneira quase exclusiva, porque quando me falam, você não achava muito pesado treinar? Gente, era o que eu conhecia. Eu não conhecia nada fora disso. Para mim, o estranho foi quando eu parei. Por quê? Eu nunca tive viagem de fim de semana. Eu treinava sábado de manhã, segunda-feira eu já estava na água. Eu nunca tive feriados, eu nem sabia quando eram os feriados. Então, quando eu parei de nadar depois do último Mundial, que eu até me surpreendi de ter feito a equipe para esse último Mundial em Istambul, e ainda fui para o Mundial, porque eu achei que o brasileiro seria minha última competição. Eu falei assim, não, vai para o Mundial também. Aí fomos para o Mundial. Aí terminou e tal, beleza, férias. Então minha cabeça estava programada dentro de férias, ok. Só que vira o ano é o quê? Treino. Me deu uma sensação de eu não sei o que eu tô fazendo, porque tudo que eu conhecia mudou. E Que todas idade as você tinha? certezas, eu tinha 30. 30. Então, dos 5 aos 30 foi sempre vivendo essa realidade, né? Exatamente. E aí, o que é isso? O que eu faço com isso? O que as pessoas fazem até fevereiro? Porque dia 1 a dia 3 eu já tava na água. Entendeu? Não existia isso. No máximo, a gente tinha um breakzinho ali, né? E as férias eram, tipo, 2 semanas no ano, geralmente por volta da época de outubro, porque passava o Mundial e aí nós tínhamos férias logo após e depois recomeçavam os treinos. Então, foi uma coisa bizarra, assim, de um abismo entre... A pior palavra ali era escolha, porque eu não sabia se eu gostava ou se eu fazia de certas coisas, ou se eu fazia por causa do treino. Ou seja, eu gosto de sorvete ou eu não tomo porque eu não quero engordar para o treino, ou porque não é parte da minha alimentação para o treino. Eu gosto de dormir tarde ou eu faço, ou eu não o faço porque eu tinha que fazer, né? Então, foram muitas escolhas de uma vez só. Eu me vi muito... Não estou dizendo que todos os esportes acontecem isso, tá? Isso foi a minha experiência e depende do quão inserido, imerso a pessoa estava, né? Tipo, eu não perdi nenhum mundial em nenhum ano. Foi uma coisa muito... né? Eu acho que até é bom quando a pessoa deixa de ir em algum, sabe? Tem uns altos e baixos no meio. Você vê uma continuidade, assim, né? E eu fiquei naquele túnel, naquela bolha. Não é nem uma bolha, é um túnel, né? Que você não olha pro lado e só segue em frente. Uma raia. Uma raia, exato. É uma boa analogia. E aí, quando parou, eu senti muito. Eu acho que é uma das coisas que, às vezes, atletas podem procurar já trabalhar isso de alguma forma para se inteirarem de questões que vão pegar depois, porque essa é uma delas, escolha. Mas te ouvindo falar assim, Flávio, trazendo pra medicina, né, que o pessoal tá ouvindo a gente, acontece um pouco, mas num cenário menor. Sabe o que eu pensei nessa história? É o final da residência, talvez o final da faculdade. É o momento viagem agora, meu. O que eu pensei ouvindo essa história, assim? Eu pensei na Coreia do Norte. Nossa, cara, foi longe. Por quê?
É porque, assim, tem várias histórias, né, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um regime, evidentemente, socialista, né? Mas a galera nasce num contexto que pra eles só existe uma verdade só, né? Tipo assim, É o que eles enxergam. é o que eles enxergam e é tipo assim, é tudo relacionado ao ditador lá, né? Esqueci o nome do malucão lá, o gordinho lá. E aí, tipo, eles não têm contato com a internet, por exemplo. Eles têm uma internet meio que fechada, mas eles não estão na rede mundial. Eles não sabem o que é Facebook. A pessoa fica não sabe o que é Google. desprovida. É como você pensar naquele pessoa não tem filme referência, também, né? que a pessoa fica dentro do quarto, não tinha, eu esqueci o nome do filme, que a mulher fica dentro do quarto com o filho nasceu no quarto e quando ele sai, ele tem que lidar com todos os estímulos, com exato, toda a vida Esse externa. não tem uma comparação. Então, e aí diz que na Coreia, quando você vai, você não pode ficar andando sozinho. Você tem que avisar que você vai, né, como turista, e eles designam um cara lá que é um agente de turismo pra passear nos lugares que ele quiser. Então, realmente é um país bem restrito, assim. Mas e aí, eu não tô falando assim na questão de liberdade, que é parecido, porque evidentemente você era uma pessoa livre, mas Mas o cerceamento nós mesmos colocamos, Isso, porque a exato, gente os acha limites, que é né? necessário Os limites. pro que você tá E o fazendo. médico na residência é a mesma Tem coisa. o gancho do médico aí Você agora. entra ali na residência por 3 anos ou 5 anos, talvez, um pouco mais. E aquilo que você falou, eu não tomo sorvete porque eu não gosto ou porque eu não quero engordar. Eu me via muitas vezes na medicina vivendo uma vida que eu não sabia se era a vida que eu queria ou era a vida que eu podia ou tinha escolhido, enfim. Certo. E aí, quando a gente começou a empreender, começaram a surgir outras opções, outros caminhos que Você nem sabia que tinha. eu nem sabia que tinha e que eu tinha receio de entrar pelo simples receio de pô, mas cadê todo mundo? Tava o tempo todo comigo aqui fazendo tudo igual, né? Ou seja, sempre nadando, ou seja, sempre na residência. E eu sempre odiei o igual, né? Aí, Então eu isso era é muito muito assim, eu reflexão não quero boa, entrar no viu? senso comum. É. Então, assim, todo mundo gosta de sorvete. Eu gosto de sorvete, eu não sei. Então eu questionava tudo. E aí é mais difícil, porque Sim. se você vai pelo senso Uhum. comum, primeiro você vai ter um período de gandaia, em todos os sentidos, né? Eu já era casado, não tô nem falando gandaia de balada ou Sim, coisa sim. e tal. Mas de você se deixar levar Curtir ali, por né? coisas do senso comum. E eu questionei cada passo do caminho, porque eu falava, cara, eu não sei se eu gosto pelo senso comum ou porque, né, eu realmente gosto. Então foi um período de muita redescoberta e que eu fiquei me perguntando que curso eu gostaria de fazer. Quando eu cheguei à conclusão da nutrição, foi muito engraçado, porque para todas as pessoas que me conheciam e eu falava, eles me davam a resposta de, é claro, óbvio. Eu falei assim, nossa, obrigado por nada, por não ter me falado isso 1 ano atrás. Fiquei 1 ano sofrendo, pensando, e a pessoa assim, nossa, tudo a ver com você. E realmente, na minha história de atleta, eu sempre fui uma pessoa que sentiu o efeito da alimentação nos treinos e nas competições. Então, quando colocavam pra gente um lanche em aeroportos que eu não achava adequado, eu não comia. Eu levava meu próprio lanche. Eu me preparava para certas coisas. Tudo bem que eu levava meus próprios remédios também, mas isso é uma outra história. Mas não porque nós não tínhamos assistência boa na época. Sim. Hoje a história mudou, mas éramos muito desprovidos de assistência nesse sentido. E aí eu chegava, McDonald's. Cara, não vou comer isso agora. Não é o que eu acho que vai me deixar bem. E eu sempre tive muito sono, muito, muito sono. Então, assim, atleta tem muito sono, ok. Mas eu acho que se me olhassem de perto, iam primeiro pensar quase na narcolepsia, assim, de tanto sono. E eu sempre senti a influência da alimentação nisso também. Você treinar com sono é um saco, né? É muito ruim. Então, eu queria deixar o meu corpo o mais desperto possível. E pensando nisso, eu sentia essa influência e evitava certas coisas ou não. E todo mundo via isso. Então, a Flávia era a chata da comida, entendeu? E você era velocista, né? Você Eu fazia era 50, velocista, então também era um tipo de treinamento que não Paula, permitia Pancada. Nem respira. porrada, muita musculação, muita força. O treinamento já mudou muito, mas na época era bem bruto, assim, não que hoje não seja, mas exercício que hoje às vezes nem se usa mais, né? Muita coisa tradicional, fazia leg press com 500 quilos, fazia, né? E aí, meu personal, Alfredo Caseta, um beijo, ele colocava... ele já tinha uma aparência meio doidona, assim, tinha umas tatuagens na cabeça, tinha tatuagem aqui dentro da boca e tal, aí ele adorava, chegava na academia, eles chamavam um outro personal e eles sentavam cada um do lado, leg press, colocava um monte de anilha e colocava para eu fazer, aí passava uma tiazinha e falava assim, nossa, cuidado, você vai ficar com varizes.
Eu acho que é o mínimo que eu vou ficar, viu? Hérnia, Se vier varizes, eu tô bem. Meu, beleza. Se vier essa variz, tá bonito. Atleta de alto rendimento, né? É É. isso. Mas depois que a gente passa por todas essas coisas, todas essas escolhas, todas essas questões, moldando para uma coisa só, é muito tenso você passar por esse outro período e perguntar, e aí agora? Para onde que eu vou? É. Como é que é isso? Porque surgem, como você falou, todas essas outras possibilidades que você nem sabe se quer. Uhum. Então, o bom senso tem um lugar muito grande. Eu acho que esse é sempre uma métrica possível de todas as pessoas tentarem usar. Não senso comum. Bom senso é diferente de senso comum, entendeu? Mas um bom senso de você estar sempre se perguntando se aquilo é certo para você, né? E aí, quando eu cheguei na nutrição, deu aquele alívio de, beleza, agora eu sei o que eu vou fazer esse curso e tal, mas aí o capote continuou, faculdade, e assim, você faz o esporte olímpico com uma intensidade, e aí você descobre, isso é outra coisa também, que tem a ver com performance, que você não pode viver sua vida como um atleta olímpico, porque essa intensidade, sem a organização que tem a vida de um atleta olímpico, ela é fadada a você bater no muro. Uma hora você vai colapsar. E eu sou muito boa em intensidade. Além de fazer as coisas com intensidade, a velocidade está dentro de todo o espírito de tudo que eu faço. Então, assim, de deixar coisas para o último minuto para ter aquela energia extra para fazer, sabe? De gerar adrenalina. Tudo isso me move de uma forma muito fácil. Isso é muito tranquilo para mim. Só que é exaustivo, né? Você vai sentindo que isso vai te drenando. Então, você dosar isso e descobrir uma nova forma de fazer as coisas também faz parte, porque tudo que você sabia de performance está ligado àquele molde. Aí você fala, opa, a performance nisso aqui já não é nesse molde. Eu preciso dosar, eu preciso entender que eu não vou ter os mesmos horários de me alimentar, de dormir, né? Às vezes você vira à noite estudando, fazendo uma coisa, no dia seguinte você já não pode pensar em intensidade em certas coisas, senão, né, acabou o corpo. E aí, eu engravidei. Na faculdade? Na faculdade. Que já era o plano mesmo. Mas aí te ensina outras coisas. De repente, eu, intensa do jeito que sou, café faz mal, pode tomar um cafezinho. Não vou tomar nenhum cafezinho. Nossa. Entendeu? Nossa, é difícil, né? Tirar o café. Nos 2 filhos foi assim ou no segundo já foi mais de boa? Do segundo, eu fiquei menos tensa, só que aí o universo segunda, virou né? e falou assim, o universo virou e falou assim, então vamos dar uma emoção, porque a gestação dela foi péssima. Eu tive sangramento até o 3º mês, depois queda de crescimento, eu fiz ultrassom semanal, e isso deixa um terror nos pais, que tudo que você tava de mais tranquilo por ser o segundo, volta tudo em forma de aquela sensação eminente de que alguma coisa pode dar errado, né? Então, só por isso não foi mais tranquilo, mas eu senti que já tinha uma coisa flexibilização ali, né? Sim, se não fosse essa gestação tão dura, com certeza a gestação seria muito mais tranquila nesse sentido. Mas a gestação do meu primeiro filho, ela foi tranquila, né? Eu não tive problemas e tudo mais. Só que é isso, tá na faculdade, e eu com esse sono louco, 6 horas da tarde eu não era ninguém. 6? 6 horas da tarde eu não era ninguém mais, entendeu? 8, acabou o dia. beleza, né? Não, 6 horas. E aí, que acontecia? Eu tinha que me organizar para os horários em que eu estava bem e desperta, me entupir de água, porque depois eu ainda descobri que eu tenho aquela síndrome de que você desmaia com a pressão baixa, vasovagal. E nunca desmaiei. Quer água? Então, nunca desmaiei, nada, só que, por exemplo, sal, água, essas coisas me deixam bem. E minha pressão na gestação chegou a 5/8. Então, o médico falou, come sal, né? Então, eu fazia coisas para ajudar a minha pressão, que não fosse cafeína, que não fossem coisas assim. Então, o volume de água ajudava bastante, mas tinha uma hora que a água não resolve, né? Bateu o sono, bateu, e aí eu tinha que me organizar para isso. E aí sempre tem aquela colega de grupo, eu já não sabia trabalhar em grupo, porque assim, se eu tô num revezamento, você entende que tá todo mundo ali com sangue nos olhos e vai fazer o máximo, você não precisa pedir pro cara fazer o máximo. E aí você chega num grupo de faculdade. Nossa, imagino. Imagina eu mais velha, depois de ser atleta olímpica e me juntando com um grupo de faculdade. Resumo da ópera, Nossa, eu grudei em 2 amigas, que são amigas até hoje, e que só fazíamos tudo junto. Tudo junto. Até o fim da faculdade, porque a gente não suportava que outras pessoas entrassem, sabe, para não fazer. Outro ritmo, né? Exatamente. Então, nós dividíamos as coisas bem e tal, mas no início,
que foi quando eu engravidei, eu cheguei a bater boca, assim, com a menina na sala, entendeu? De tipo, como que você me manda um negócio 11 horas da noite para apresentar no dia seguinte, sendo que a sua parte era só isso, minha filha. Entendeu? Sim, e eu grávida, barriguda e batendo boca com a menina. Mas foi uma vez só, sou bem tranquilo fora isso. Mas nesse dia ela conseguiu me tirar do sério. Mas é isso, você tem que... A intensidade voltou, sabe? Mas você tem habilidades. Você sempre entendeu elas como habilidades. E de repente, elas estão te atrapalhando em certas coisas. Não, isso é legal. Você teve algum processo de terapia que te ajudou a entender Lógico, isso? né? Ou... Terapia até hoje, semanal. E assim, beijo, doutora Patrícia, porque... Porque né? eu também tive, que me ajudou pra caramba. E antes eu entendia a terapia como uma parada, tipo assim, eu tô muito ansioso, vou tomar um remedinho aqui, a terapia vai me acalmar. A maioria das pessoas, né? Eu tenho um problema mental, ou é visto como uma fraqueza. Não, isso é um treinamento. Hoje é treinamento. É isso que eu ia te falar. Eu enxergo como um treinamento e eu acho que porque nossa vida, ela vai para caminhos que a gente nem imagina, né? Mas se a gente entende como que a gente se comporta, você começa a prever como é que você vai reagir em certos ambientes e até se entender. De repetir situações ruins e se beneficia das boas. Então, eu tenho intensidade, eu tenho esse meu jeito. Cara, nessa situação aqui eu vou brilhar. Mas nessa aqui, eu já não vou ser o brilho. Aqui eu vou ter que saber jogar com time, equipe e outros ritmos. Isso. Mas se eu usar minha intensidade de raiva e explosão aqui, eu vou perder as amizades. Então você começa a se organizar. Exatamente. E eu vejo que a gente, como médico, por uma série de questões, primeiro por achar que a grande maioria, eu pelo menos achava que era bobeira isso. Não dá atenção, a gente não treina isso na nossa vida. E a gente mergulha muito na técnica médica, no ritmo médico. Mas eu acho que qualquer área da saúde. Você sai da faculdade querendo passar toda a parte técnica que você sabe, o paciente fica lá. Que e aí, quando você entra no mercado de trabalho, ou quando a sua vida te pede mais tempo, igual com filho e tudo mais, você vai ser exposto a diversas situações novas que você nem sabe como que você se comporta. E você não consegue se ajudar, enfim. Então, assim, uma dica aí pro Imagina pessoal... você tendo sido atleta olímpico e com o ego lá em cima e achando que você já é foda, entendeu? Na vida. E aí você chega e fala, opa, então. Exato. Né? Então, tem vários tipos de vida e vários tipos de habilidades. Nessas transições, entender como que você pensa, quem você é, ponto forte, ponto fraco, vai ajudar a, pelo menos, a gente tomar uma decisão um pouco mais calculada, né? Com certeza. Não quer dizer que vai ser fácil nem resolver, mas... Eu acho que é aprender e não repetir situações de que você cai toda hora naquele mesmo erro, naquela mesma falha. Nossa, a terapia foi isso aí. Eu treinei um negocinho ali e falei, cara... Senão você não enxerga, você continua tendo os mesmos instintos e fazendo as coisas da mesma forma. Hoje mesmo, eu tive uma reunião que o Vitor de 2021 ficaria muito pistola. Eu ia me tirar do eixo. Mas eu falei, não, isso aqui tá acontecendo por isso aqui vai ser legal por isso aqui eu não gosto, ok, eu não gosto por isso. Se eu for aqui, eu já sei tudo que vai acontecer aqui. Aí eu falei, se eu for por aqui, vai acontecer dessa aqui forma. alguém vai ter que me ajudar, eu já sei quem vai me ajudar, enfim, ok. Organiza melhor, entendeu? né? Sim. Isso ajuda, viu? Tem uma coisa interessante que você falou, né? Dessa questão de você construir sua carreira e aí você tá... evidentemente, você tem seu auge e depois você se aposenta, talvez não tão perto do seu auge. Alguns se aposentam no auge, né? Sim. Mas não a Dizem que é o grande maioria. segredo, né? Se aposentar no auge, né? O Michael Jordan tentou, mas ele não conseguiu, ele voltou. Eu acho que o segredo é você se aposentar quando a cabeça não aguenta mais. Imagino. Nossa, nem sei como é que deve ser a pressão. Deve ser complicado. Mas eu acho que tem uma similaridade ali com a carreira médica, no sentido de... Que você falou eu achei interessante essa fala, de você falou que, tipo, o cara sai com um ego gigante, aí ele vai para um outro mundo, e ele acha que aquilo lá vai ser um carimbão, né? Que ele vai dar carteirada, né? E nem sempre funciona assim. Eu acho que nem sempre só carteirada, mas no sentido assim, de que as minhas habilidades vão ser ótimas em todos os lugares que eu for passar. Do mesmo jeito que eu... E não é nem assim, que eu cheguei na faculdade, eu tinha plena consciência que eu não sabia. Tanto que assim, quando eu cheguei na aula de bioquímica, primeiro Saudades dia, bioquímica. Professora Renata. Nossa, a minha não vou falar não, gente, posso ser processado. Eu não gostava. Posso ser processado. Então, a minha professora, a maioria dos alunos não gostava porque ela era muito exigente. E eu adorava a aula dela, porque ela é super detalhista e eu ficava encantada o quanto que ela sabia e no mínimo detalhe. Eu sou super detalhista. E quando eu cheguei na primeira aula dela, e o tanto que falaram do terror, das provas dela e tudo mais, eu virei pro meu marido e falou assim... ferrou, eu tenho que fazer aula extra de bioquímica, porque eu não vou dar conta, porque isso, porque aquilo, aquele meu desespero de intensidade e tudo mais. E foi passando, e na primeira prova, que foi realmente muito difícil, enquanto os alunos tiraram de 10, tiraram 4, eu tirei 7.
Não é ótimo, mas tipo, Uhum. opa, peraí. Então, eu acho que eu dou conta, Dá pra ir, né? entendeu? É. E eu achando que eu ia ser a pior da sala. Então, assim, eu tinha plena consciência que eu não sabia nutrição, que eu não sabia bioquímica, que eu não sabia as habilidades específicas. Sim. Mas eu achava que a minha capacidade Uhum. ia Ia compensar isso. me ajudar em tudo para eu superar tudo. E aí, de repente, eu me via nessa situação e me via essa Uhum. baita insegurança. Tipo, nossa, eu não vou conseguir bioquímica. Sabe? Eu me É. deparava com as situações e com essa realidade de, tipo, talvez não. Isso é muito E legal me de ouvir. ajudou. É. Então, Isso ao mesmo tempo, eu acontece tenho. muito Acontece, com médico, assim. porque você vai falando assim do É. esporte, da nutrição, eu só vou lembrando dos alunos, né? O que acontece? Olha que legal. Eu pego, às vezes, um aluno ou uma aluna, uma cirurgiã super bem formada, faz uma cirurgia super delicada ali, e às vezes de urgência, tem que ser rápido, a pessoa dá um show. Uhum. Aí eu falo, agora vamos organizar seu consultório? Ah, eu não consigo. Eu falo, pô, mas a mesma pessoa que consegue salvar uma vida ali naquele momento, que tem calma, técnica, Mas não tem nada a habilidade. ver. É igual quando você pega Aí- assim, eu sei nadar, me põe pra correr. É de chorar. Entendeu? É. Então, habilidades, tanto físicas quanto emocionais, quando a pessoa fala assim, ai, eu sou, a pessoa se descreve, Uhum. né? Introvertido, extrovertido, isso, aquilo, eu falo assim, gente, isso é balela, porque você não é uma coisa em tudo que você Depende faz. do contexto. Né? Inclusive quando você tem filhos. Então, assim, lá em casa, eu sou a pessoa que ouve, eu sou a pessoa que cuida desse cuidado emocional das coisas, o impacto que isso vai ter nos nossos filhos, dou um toque no meu marido e tal. Ele é ótimo com a parte prática, ele é ótimo de organização, nananana. E ele, se você for conversar com ele é engraçado e tal, mas ele é um cara assim que vai ter umas tiradas mais ríspidas e tal. Eu sou mais delicada nesse sentido. Aí tivemos filhos. Ele é o tapete, que eles pisam todo dia. Brincadeira. Mas ele é super, sabe? Tipo, não aguenta um chorinho, entendeu? É mole de coração demais com eles, assim. Super. Ninguém É o jamais facilitador, imagina. né? Nossa, ele tem que se desafiar para conseguir impor Uma bronquinha com ali. aquela carinha fofa. Jesus amado, ele não consegue. E eu já tenho facilidade. Eu já tenho a dureza da disciplina. Sim. E que, se você fosse, né, nos ver, assim, em um contexto diferente, falar, não, ele seria a disciplina e ela seria a boazinha e tal. E zero, assim. É muito engraçado. Então, são habilidades dentro Diferentes, né? de situações contextos diferentes, diferentes, né? contextos totalmente diferentes, que você vai descobrindo ao longo do caminho, né? É interessante isso, porque igual o Victor falou, né? Tem gente que tem capacidade técnica absurda, e aí quando se depara com um outro círculo de competência, né? Que são círculos de competência, né? Você dá uma travada. E aí eu percebo que o médico é muito assim, né? Porque o cara, a moral dele vai subindo em etapas, né? Então você entra no primeiro ano de faculdade, essa moral tá super alta porque você passou em medicina. Mas aí abaixa essa bola porque você é bichão, No né? primeiro você é calor, trote, você entende que isso não é muito importante. Aí beleza, aí você começa a conviver com isso, tal, aí até você aceitar, uma hora você aceita e beleza. Aí você vai crescendo. Aí você vira sexto ano. Sexto ano é quase, né, o cara usa capa. É o finalista olímpico. Tal, é o finalista olímpico. É o cara. O cara não... Aí você cai no mercado de trabalho. Aí você cai na residência ainda, né? Cai no mercado que é a de trabalho. piscina. Que é a piscina. Aí cai na residência. Residência é pesado, assim, é o período que você mais trabalha na vida. Trabalha demais e você questiona o que eu tô fazendo. Não sei. Você trabalha muito num ambiente que não é legal ainda, na maioria das vezes. Tem uma série de aí coisas você vai que podia ser passando no melhor. período da residência, são funis, né? Aí você sai lá no Que é funil bom pra conhecer o que você não quer depois também, né? Sim, aí você sai no funil da R3, R4, R5, alguns até R7, né? Tem, dependendo da formação, né? Você tem tempos diferentes que você tem que passar ali na residência. A gente fez uma escolha boa, né? São 3 aninhos só, e deu. E aí você sai com esse sentimento, pô, agora eu tô preparado, agora a galera vai me respeitar, agora eu vou ganhar dinheiro. Você começa a criar, e aí né? Você sai e fala, isso foi o mínimo. Situações platônicas. E aí você sai, pô, você tá uma rasteira do mercado. Que aí você vê que você tem que trabalhar dentro de um sistema, dentro de convênio. É tipo ganhar um campeonato estadual e vai pro Mundial. Você foi a primeira do estadual com 2 braços de distância. E de aí novo, você cai a terapia, no Mundial. né? Porque, eu vou puxar o saco da terapia aqui de novo. Por quê? Imagina você passar
né, por todo esse processo de faculdade, né, primeiro vestibular para medicina, que não é brincadeira, aí faculdade, aí residência, aí cai no mercado de trabalho, legal, você teve todo esse estímulo intenso esse tempo todo, e aí você não processou esse estímulo de uma forma positiva, você engavetou certas emoções, você deixou de lidar com outras coisas, você não resolveu dentro de você coisas que aconteceram. Beleza, aí você cai no mercado de trabalho. E aí vamos supor que você tem uma situação mal resolvida dentro de você com um certo tipo de personalidade de pessoa, ou com uma figura materna, paterna, e aí você se depara com essa pessoa diante da figura de alguém que você tem que negociar, diante de alguém que você tem que atender, e aí o que acontece? Você sucumbe. Uhum. E você se vê de novo naquele início. Por quê? Porque você não pegou essa trajetória e processou da forma que te levaria a algum lugar para realmente pegar aquilo como lição, que nem a gente estava falando. A residência é um momento muito duro. E aí você, beleza, eu sei que eu não quero fazer isso dessa forma, tal, tal. Aí você vai para o mercado de trabalho e você só ignora aquela forma de trabalhar. Mas e se aquilo realmente gerou um impacto em você que você não entendeu direito? Sim. Sabe aquelas coisas que assim, puxa, isso me pegou, eu não sei da onde. E você fica remoendo aquela coisa, aquele sentimento ruim. E Porque tem acontece. coisa que é ruim, mas que você processa rápido, porque aquilo não te pega. E tem outras que você associa, que você já tem coisas, questões internas, e que aquilo te faz mal. E você Tem leva. muitas. Uhum. Você O próprio leva jeito de muito atender o isso. paciente. Exatamente. Porque, olha, eu sempre dou esse exemplo. Na residência, ou enfim, na sua formação, você senta no consultório, o paciente ele chegou de algum lugar que você não conhece, ele fez uma jornada até o seu consultório que você desconhece total. Geralmente você é a única opção para ele, naquele hospital do SUS ou do sistema que for, e ele tá te esperando há algum tempo já. Uhum. E aí você atende, beleza, e do atendimento pra frente, geralmente você não sabe nada do que vai acontecer com ele, e talvez quando ele voltar, daqui 6 meses, você não tá naquela posição mais. Então você você é totalmente passivo em relação a esse paciente, além do alto Ao volume. acompanhamento, né? Exatamente. E fora o volume, são vários pacientes, então você tem que fazer mais rápido. Aí você vai pro seu consultório particular e você tá habituado a fazer exatamente igual. Não me interessa antes, depois já não é problema meu, e aqui eu vou só fazer a parte rápida, técnica e próximo. Certo. E aí você quer crescer no mercado de trabalho, você quer se destacar, você quer ser alguém especial, quer cobrar melhor nesse modelo. E aí você não vai ser valorizado por isso. E a pessoa, ao invés de refletir sobre isso, falar, pô, realmente tem que melhorar, abrir a minha cabeça para outras coisas. Não, ela se frustra. Uhum. Eu não tô bom o suficiente. Eu preciso de mais técnica. Pra Especialização. eu ficar mais aqui ainda. E a gente sabe que não vai dar. Hoje tem que abrir um pouquinho. Mas se a pessoa não para pra refletir e não para pra trabalhar isso, ela pode aprender. Talvez com Porque anos de porrada. a pessoa procura no consultório aquilo que a tecnologia não está fornecendo Uhum. ainda, né? Que é esse cuidado, que é esse acompanhamento, esse Uhum. olhar, essa associação entre fatores. Então, por isso que eu falo, né, da questão de você ter um treinamento mental, de você estar acompanhando o que está acontecendo para você conseguir enxergar isso. Porque senão você não fica consciente Sim. de onde estão as questões e fica batendo no mesmo lugar. Sim. Você ficou com alguma dúvida, assim, Flávia, quando você estava na faculdade, falou, pô, vou entrar no mercado de trabalho, mas eu já, entre aspas, né, eu já tô com 30 anos, os meus colegas são mais novos que eu, Uhum. e eles vão ter mais tempo e vantagem, e eu não vou conseguir acompanhar. Porque na medicina a gente escuta muito isso. Pô, vou terminar a minha residência só com 36 anos, já tô velha, já perdi o tempo, não sei o que lá. Olha, Como que você enxerga essas vantagens e desvantagens quem disso aí? nunca pensou nisso, né, Uhum. vai estar mentindo, porque quem fala que nunca pensou vai estar mentindo, porque claro que é uma questão e a nossa cabeça, ela gira em torno de autossabotagem, principalmente lá para as 8 horas da noite. Quando... Se não tiver dormido às 6, né? Exatamente. E então, você sempre tem esses momentos de fraqueza, mas eu acho que uma coisa que me deu muita força foi a questão da minha experiência se mostrar muito útil em consultório. Então, essa questão que você falou de que você tinha uma consulta e aí você tinha dificuldade de se relacionar com o paciente porque você nunca treinou isso. Eu sentava no consultório e o paciente falava de viagens que fez e em muitos lugares eu fui. Então E eu sabia de detalhes, entendeu? E muitas coisas que ele trazia do esporte eu senti, eu vivi. Então, aquilo me aproximou de uma forma que me deu uma confiança de tipo, tudo bem, eu não estou formada em nutrição há todos esses anos que alguns estão.
mas eu tenho mais de 20 anos de carreira que me mostraram certas coisas que eles vão demorar a entender também, né? Não vai ser uma corridinha de rua ou alguma experiência rasa de esporte que vai realmente fazer toda essa interconexão. Será que o beach tênis dá essa experiência? Olha, mas é algo que eu gostaria de tentar, viu? Habilidade zero. Foi mal, zero. Galera do beach tênis. Mas eu quero isso hoje. É isso que eu ia falar. O que é performance, gente? O que eu mais faço em consultório é organizar as pessoas para elas entenderem e realmente escolherem o que é performance para ela. Primeiro, se alguém te fala o que é performance, já está errado. Porque a performance tem que ser algo que você quer e você escolheu. Lembra da história do sorvete? Eu gosto ou não de sorvete? Eu gosto Eu acho que essa parada padronizada... Eu gosto muito. Então, eu não gosto de sorvete. Nossa, eu gosto de algumas coisas específicas. Foi isso que eu entendi. Sirvo 2 bolinhas para todo mundo e pego o pote. Exatamente. E é isso que você tem que entender a partir do seu olhar e da sua observação. E a performance é a mesma coisa. Quando a pessoa chega com questões pré-determinadas do que ela acha que tem que ser, primeiro eu a questiono e provoco dela tentar entender o que ela quer. O que ela realmente entende como performance de dentro, não do que ela observa dos outros. Para a vida dela, o que ela acha factível, primeiro, né? Porque também não adianta ficar criando utopia e inatingível para viver frustrado. Exato. E também não adianta a pessoa seguir de uma forma automática, ignorando tudo, e aí toma um remédio para acordar, um remédio para emagrecer, um remédio para dormir, um remédio para se sentir feliz, outro remédio... Gente, e aí a pessoa faz o quê? Não vive. Isso é performance? Eu acho que não. Você se colocar dentro de uma situação em que você é uma máquina, é esse o objetivo? É virar máquina? Eu acho que não. Então, quando a pessoa chega, a primeira questão é tentar organizar com ela o que é performance, porque eu já tive performance. E uma performance muito alta. E quando ela chega no esporte que ela está fazendo, falando que quer fazer coisas extremas, ou isso ou aquilo, eu tento entender de onde está vindo aquilo. Porque se realmente não tiver um fundo muito sólido, primeiro, vai ser uma fonte de muita frustração. Sim. E segundo, vai resvalar em outras questões da vida da pessoa. E aí eu tento mostrar para ela, por exemplo, uma pessoa que chega querendo ficar muito magra, não precisa nem estar querendo fazer uma prova, tá? Porque ela é jovem, porque ela quer uma barriga tanquinho, porque isso, porque aquilo. E eu gosto muito de conversar e tentar entender, porque assim, não tem problema nenhum ela chegar na barriga tanquinho. Até para ela ver como chega. Como sou eu lá? Me ver lá, tá? Pá. E tudo que eu fiz para chegar ali. Eu quero viver assim? Provavelmente ela vai chegar lá e falar assim, eu não quero viver assim. Exato. Eu quero dar uma equilibrada. Mas tudo bem, eu ajudo você a chegar lá e depois a gente dá uma equilibrada. Agora, se a pessoa já está com uma rotina difícil, né? Com coisas na vida que exigem a atenção dela de forma imediata, seja por algum processo difícil de doença na família, seja por filhos, seja por situação difícil no casamento, porque a pessoa invariavelmente, a comida ela mexe muito com a emoção, ela entra muito na vida, e aí a pessoa já chega com essas questões, e aí começa a se colocar esses objetivos super duros, eu falo assim, tudo bem, então vamos tentar entender o processo, né? Então é a mesma coisa a pessoa fala assim, eu quero uma medalha olímpica, então vamos entender o treino. Né? Vamos entender o processo até lá. Então vai ser isso. Isso cabe na sua vida? Você vai ficar feliz quando isso acontecer? Quando você deixar de ir lá soprar a velhinha do aniversário com teu filho? Quando você deixar de fazer isso? Então, quando a pessoa entende o caminho e escolhe aquele caminho, tudo bem. Né? Porque aí você está em direção, por mais que seja extremo, é performance para você porque você escolheu aquele caminho. Só que eu sinto que muitas pessoas chegam sem nem entender o que é essa performance para si. E aí, até hoje, eu me vejo fazendo escolhas, por isso que não é simples. Até hoje eu me vejo fazendo escolhas que eu tenho que entender a expectativa dos outros sobre a Flávia, atleta olímpica, o que você vai fazer agora, porque tem que ser um projeto tão grandioso como. Eu falo, cara, hoje o meu principal projeto são meus 2 filhos. E eu sou muito orgulhosa de ter me formado em nutrição e me especializo da forma que for, do jeito que, sabe, que eu encontrar o máximo de... Mas assim, tem um limite. Por quê? O meu objetivo hoje, o meu projeto, a minha alegria é me dedicar aos meus filhos. E tudo bem. E isso, vou dar um outro exemplo. Eu cheguei no início desse ano, voltando da gestação da minha filha, lógico que a gente volta nesses lugares comuns com muita repetição, né? Então não é que a gente enxerga, entende uma coisa e tudo muda, porque as situações mudam e a gente cai nesse lugar de novo. E eu falei com uma amiga, foram uma sucessão de acontecimentos que me levaram a enxergar isso. Eu estava fazendo a terapia, conversando a respeito de certas frustrações, de voltar a trabalhar depois de ter o segundo filho. Minha segunda filha, ela tem 7 anos de diferença do primeiro, então é um resgate de muitas coisas em que você
o outro já tá crescido, já come sozinho, já toma banho sozinho, né? E ela depende de tudo. E aí, eu naquela correria interna, tá? Porque a correria era mais minha do que qualquer coisa. De estabelecer isso, fazer aquilo e mudar aquilo outro e tudo mais. E uma hora uma mãe sentou assim numa festinha de aniversário, virou e falou assim, porque nós compramos um apartamento novo, fizemos o maior esforço e agora, o que acontece? Eu não aproveito o apartamento novo, eu trabalho direto para pagar esse apartamento e nem precisava desse apartamento maior, entendeu? Eu estava feliz antes, viajando, tinha dinheiro sobrando para viajar e agora todo o dinheiro vai para o apartamento e eu me sinto frustrada nessa situação. E isso, independente do que ela resolveu, coisa e tal, me fez pensar de tipo, eu tô exatamente onde eu queria estar. Porque há um tempo atrás, minha filha estava tendo problema de crescimento e eu rezava para estar aqui hoje, com ela gorducha, saudável, sabe? E eu podendo voltar a trabalhar, eu tenho essa possibilidade. Então, por mais caos que a minha vida esteja, eu estou exatamente onde eu queria. Só que aí na hora que você chega onde você quer, você fala, meu Deus, eu acho que está errado, acho que eu tenho que querer outra coisa. E aí, organizar isso, se você tem médicos, parceiros de saúde, empáticos e que ajudam a coordenar esse tipo de coisa, que não infligem mais ansiedade ao redor do que é desnecessário, é onde o paciente chega na verdadeira performance. Então, para mim, isso é a performance. Sim. É você estar em alinho, assim, em acordo com uma performance que você escolheu de vida, né? Com objetivos que estão diretamente ligados com o interno seu. Eu tô mudando pra Minas ano que vem, né? A gente vai voltar pra Patos. Aí você imagina como é que fica essa questão profissional, toda aqui em São Paulo, com tudo aqui. Acostumado com o molde daqui, acostumado né? com o molde, com o ritmo, e voltar pra Patos. Por que a gente vai voltar? Porque é uma decisão nossa, de que a gente quer, enfim, começar a família lá, perto dos nossos pais, já estão com seus 70 e poucos anos e tudo mais, é muito longe daqui pra lá, né? Mas com certeza alguém vai vir e falar, mas você vai fazer isso? Mas vai ser desse jeito? Toda vez que eu falo isso, eu falo, mas e como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser a Mariana no consultório? Eu falo, cara, vai ser de um jeito diferente, mas vai ser, entendeu? Mas tem algumas coisas que essa questão de performance é importante, porque eu também tenho essa questão mais intensidade, né? O Rubão sofre com isso às vezes aqui. E para eu entender e traduzir isso, foi no processo de terapia. De falar o que eu quero, onde eu quero performar. E você tá falando o tema aqui, do podcast virou terapia. Não, mas não é à toa que quem faz terapia geralmente vai mais longe, né? Porque é o treinamento. E quando eu entendi que terapia é treinamento, eu gostei mais ainda. Mas aí foi um processo de entender que, bom, nessa nova fase, e aí são ciclos que se abrem, se fecham, né? Nesse novo ciclo, para mim, o mais importante que eu quero ter, a minha performance maior vai estar nisso. E não é que você vai abandonar o trabalho, vai abandonar, enfim, qualquer outra coisa, mas você coloca em outra proporção aquilo. E eu falo com a Mariana, sempre falei com ela. Falei, amor, até os 35 eu vou trabalhar muito e puxado, e eu vou até 8, 9, 10 da noite às vezes. Porque, pô, nós dois jovens sem filho, tá na hora de acelerar. Sim. Mas eu sei que quando chegar um filho ali, nem se eu quiser eu vou poder fazer isso. E se eu fizer isso, eu perco a mulher, né? E o menino também. Então, tem que organizar. Então, qual que é a vantagem que eu vejo nisso tudo? De entender isso e não sofrer com isso. Sim, ou sofrer menos. Ou sofrer porque menos, a nossa cabeça é muito louca, eu sei que lá em Patos eu vou ficar maluco menos. às vezes. Tem uma quarta-feira à noite, eu vou olhar e falar, cara, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer coisas diferentes do que eu fazia em São Paulo, tem menos opções, tudo, mas tem coisas que só tem lá também. E você vai se pegar tendo uma felicidade simples, às vezes com outras coisas. Mas é isso, é a performance, entendeu? Eu quero brilhar em outras áreas lá, entendeu? Isso é legal de dar uma paz do caramba. É bem interessante. A gente procura a performance porque no olhar do outro, né? Isso é muito complicado. Tem uma coisa que é... Desculpa, Rubão. Pode falar. Uma das frases que mais... Não, é porque isso aqui foi muito fera. Desculpa, olhar a performance do olhar do outro. A gente teve vários problemas esse ano, assim, que a gente tava super angustiado, né? Eu, o Bernardo e o Michael. É que eu e ele estamos fazendo terapia agora, entendeu? Em grupo. Você tá em dica, Rubão? Esse dia eu briguei com ele não tava em dica a terapia. Eu liguei pra Thaís, falei, toda quinta. Aí ela falou assim, não, já falei pra ele voltar. Eu falei, então beleza, então dá um reforço aí. Toda quinta. Boa. Tô fazendo. Aí a gente conversando, e a gente descobriu que a gente tava se medindo pela régua dos outros. Foi legal esse papo que a gente teve. Aí a gente falou, cara, quando acho que o Bernardo falou isso. Pô, a gente tá se medindo pela régua dos outros. Isso gera uma aflição à louca, né? Quando essa frase veio na conversa, os três relaxaram. Tipo assim, não preciso disso. E eu acho que até você se mudando pra Patos, depois você conta pra gente. Mas isso que a gente fala da terapia é um ritmo frenético que a gente desenvolveu. E essa necessidade da terapia surgiu porque a gente não para pra conversar. A gente não para pra trocar. As pessoas que seriam o nosso suporte, nosso apoio, também estão correndo. Então, se você tem um ritmo mais tranquilo e tem amigos e suporte, e aquela hora do cafezinho
cafezinho que você bate um papo e tudo mais, você tem uma necessidade diminuída de trocar tanto na terapia. Você vai ter outras experiências e forma de olhar a partir dessa troca com amigos e tal. Mas na nossa forma de vida hoje, virou essencial. Às vezes eu passo a semana sem bater um papo com meu marido. Tá correto, E aí, exato. É isso aí. Mas vai lá, bom, sua vez. É complexo. Não, vocês estão falando aí, tô só refletindo aqui só. Tô fazendo uma terapia sozinho. Eu tipo, comigo vocês começam a chorar, né? 44 minutos de podcast, o bom você apresentou até agora. Coitado. Não, na verdade, assim, eu já tô acostumado, né? Você conhece a Thaís, sabia né? que Você vai conhecer minha esposa. Minha esposa, ela fala mais que você. A gente vai se dar bem, então. Nossa, Thaís, quando ela começou a namorar o Rubão, ela chegou lá na mansão, né? Que era a nossa república, chamava Mansão, o apelido dela. Boa. Eu olhei e falei, caralho, vai colocar um Rubão na linha. Tipo assim, essa era a mulher que o Rubão precisava, entendeu? Ela, enfim, ela tem opinião, ela fala, ela conversa e tal. Eu falei, mas senão é muito sem graça, fala sério. Sem graça. Não, foi muito bom. E, pô, então deu muito certo. E, enfim, 2 anos de casado, né? Sim, 2 anos. Completamos 2 anos agora. Ai, que bom, tô a 20. Beijo, amor. Eu tô a 9 Camari, mas 20 é o número, hein? Intensidade é o nome do negócio. Vocês casaram novinho, né? Ele me pediu em casamento com 17 anos. Nossa. Parabéns, Caio, né? Caio. Eu pedi a Mari em casamento com 24 e achei que eu já tava mandando bem. Agora com 19, foi guerreiro. Enfim, 17, nós casamos. Minha mãe teve que me emancipar pra eu casar com 18. Mas eu já morava fora de casa há um tempo. Eu comecei a viajar loucura, internacional, né? Com 13. Não, mas é muito massa. Muito massa. A vida é intensa. Na verdade, assim, o que eu ia falar sobre essa questão de... Quem tá falando aqui de intensidade de vida e de objetivos e de performance no trabalho, pra maioria, né? Que é tipo, pô, dá duro. Tem uma hora que você tem que realmente dar duro pra você criar casca, né? Não dá pra você também ser Nutelinha, né? Entre aspas, ali e não criar casca. Sim. Mas uma coisa muito interessante que eu percebo tem estudos que mostram que a nossa geração, eu sou de 89, você é de 91, você talvez seja 83, que a nossa geração ali, geração Z que fala, agora eu não lembro esses negócios de geração, enfim, diz que a nossa geração vai ser uma das primeiras centagenárias, assim, em média, assim, vai começar, se não chegar com 100 com frequência, muito próximo ali de 100. Porque a gente está evoluindo na medicina, a gente está evoluindo em termos de prevenção de doença, de projeção, de atividade física, nível de atividade física. Nutrição também. O idoso hoje já não é um sinônimo de uma pessoa frágil, né? A gente viu o pai do Star, né? do Vitinho, 70 anos, o cara. A gente chegou no aniversário de 40 anos, nossa, aí alguém abriu o portão. Eu falei, pô, o colega de quarto do Vitor, tipo, 40 anos, não, era o pai dele, entendeu? O pai dele forte, assim. Não, e aquela freira também, de 70, 80 anos, que fez não sei quantos irons. Gente, maravilhoso. Só que tem uma coisa... Quando eu vejo esse povo, eu falo, nossa, a vida tá começando. Só que eu acho que existe um paradoxo nessa questão de evolução da humanidade e evolução de longevidade. Existe toda uma ciência por trás disso. Uma das maiores startups que o Elon Musk investe chama, que estuda se é possível um homem viver 150 anos. Tem um maluco lá também, né, vivendo em laboratório lá, tomando cápsula, sei lá, a galera tá estudando muito essa ciência da longevidade, algo que tá um pouco na moda, só que existe um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente tá vivendo mais, a gente tá vivendo menos. Por quê? Porque a gente vê o tempo passar mais rápido. E ao viver pra quê, né? E o tempo é algo relativo. O Einstein provou isso, né? O Einstein provou que o tempo, ele não é uma grandeza absoluta. Sim. Porque se você tá... Em cima de uma brasa... Não, se você tá... Isso é de verdade. Se você tá viajando mais rápido, ou se você tá longe de uma... sei lá, por exemplo, se você coloca um relógio de precisão num satélite a 400 km da Terra, esse relógio... ele passa mais devagar do que o relógio aqui na Terra. E isso foi o que provou a terapia. Isso provou a teoria da relatividade. Então, assim... Você tá acompanhando o Space Today, né? Não, isso aí eu já estudo faz tempo já, pô. Eu adorava física. Então, o fato é, se você vai muito rápido, e aí isso aí pode influenciar a nossa percepção do tempo passado. Sim. Então, assim, a gente tá indo tão rápido, às vezes acelerando tanto na nossa vida... E isso não necessariamente tem a ver com a densidade de trabalho. Eu comecei a diferenciar isso na minha vida. Porque uma coisa é você tá num drive de mentalidade, puta, tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso. E uma coisa é você ter carga de trabalho de fato. Uhum. E às vezes eu acho que a gente tá indo para um caminho, de maneira geral, hoje, de ter cada vez menos densidade de trabalho, fazer o que de fato importa, mas fazer bem feito. Só que, às vezes, a nossa cabeça fica muito conectada no trabalho. E aí, a gente fica entre uma reunião e outra, entre um paciente e outro, entre trocar uma fralda e outra.
voando, sempre pensando em coisas bem objetivas e no final das contas, essas coisas refletem dinheiro, né? Como que eu vou fazer para resolver esse problema, para desbloquear um dinheiro aqui que, pô, vai resolver minha vida. Isso é um pouco da vida do empreendedor. O empreendedor sempre está pensando em como resolver problemas e tornar mais eficiente as coisas. Quem Mas trouxe coisas para a mesa agora foi o Rubão, da terapia, né? Mas a densidade de trabalho, ela tende a diminuir conforme você vai envelhecendo. E é natural isso. Sim. Só que se a gente continua no mesmo drive de estar conectado e não contemplar a vida passa num triz e... pô, Aí já você estava passou, falando já. de densidade de isso. trabalho e a densidade de vida Exato. mesmo, né? E antigamente a galera vivia menos, sei lá, expectativa de vida talvez no início do século XIX, XX, era 50 anos, 40 anos, as pessoas morriam bem mais cedo, né? O cara que mais vivia era 70. Só que viviam mais também, porque as pessoas, elas tinham um pace, né, um ritmo de vida que elas contemplavam mais. Todo mundo vai tirar férias agora, final do ano. Parece que o tempo passa mais devagar, quando você tá, tipo, de boa, olhando pro céu e contemplando, sei lá, as estrelas, ou, tipo, tá vendo seu filho brincar. Quando você tá absorto, assim, no trabalho, você tá imerso no trabalho, o tempo parece que passa mais rápido. Sim. Só que isso tem muito a ver com uma coisa que a gente chama de felicidade momentânea e felicidade projetiva. Tem uma felicidade que está relacionada à sua projeção, aonde você pode chegar. E essa felicidade é legal você ter. E Felicidade o médico é uma palavra problemática, É uma né? palavra problemática, mas dá para dividir. Coisas instantâneas que te trazem felicidade. Tipo, comer um sorvete, Bom pra caramba. ver dar risada com seu filho e tal. Brincar E com os coisas cachorros. que te trazem felicidade no sentido projetivo. Porque assim, você tem que ter um equilíbrio dessas duas coisas. E aí a projetiva é muito... Pô, se eu tô no plantão e eu vejo que o plantão não tem reajuste há 5 anos, eu começo a me incomodar. E aí eu falo, putz, por mais que eu tenha uma vida boa aqui, minha projeção de crescimento, meu senso de crescimento, Sim. ele é baixo. E o ser humano, ele é movido um pouco a isso, né? De ter esse senso de progressão. Então, às vezes, a gente tá muito jogando nossa energia pra felicidade projetiva, que é tipo, pô, eu vou ganhar muita grana, eu vou construir um negócio que vai ser muito foda, Um dia vai, eu vou ter uma oportunidade muito grande, eu vou ser famoso, não sei o que e tal. E aí você sempre tá jogando sua felicidade instantânea como se fosse um pote de ouro no futuro. E aí eu vejo que uma coisa que eu aprendi a fazer na terapia é justamente isso, redistribuir um pouco essa energia para a felicidade mais instantânea, aproveitar os momentos e contemplar. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou correr no Ibira, eu corro lá eu não corro mais no asfalto, às vezes eu corro ali por dentro pelo perímetro, Faz por dentro 6 ali. quilômetros. Faz 6 quilômetros que você corre no mato, você tá mais ali, né? No mato, contemplando o caminho. Pro mineiro ali isso não vai rolar. você corre ali na trilhazinha. Você comer e comer mesmo, que é uma coisa que você já deve saber. Olhar pra comida, sentir o gosto. Sentir o gosto, porque Almoçando assim, geralmente. é aquela coisa, né? Almoça aqui assim, reunião, não sei o quê. Quem nunca almoçou e depois se perguntou, será que eu almocei? Então, eu acho que é isso. A gente tem que saber, aos poucos, ir tirando esse drive maluco de, beleza, eu tenho que crescer, beleza, mas por eu tenho que esse drive tá ali? Então, Ele tá ali porque a pessoa não tá olhando para o que ela entende a partir dessa palavra problemática felicidade, porque o que se entende de felicidade? As pessoas associam felicidade a prazer. Felicidade não é prazer. Não. Criança é tipo um mini terrorista. Não é prazer, gente. É verdade. Acordar de madrugada é gostoso? Não é. Trocar cocô toda hora é gostoso? Não é. Quem vai te falar que é gostoso, gente? Mas faz feliz. Assim como o exercício físico gera dor e te leva num lugar bom. Eu acho que o nosso entendimento de processos é muito problemático, porque a gente evita dor em certos processos. A galera é muito hedonista, né? E não entende a dor como algo positivo para certas coisas. E é possível você estar em um processo que gera dor no sentido amplo da palavra, e estar feliz. Exatamente. Sim. Então, você não precisa nem estar contemplando a natureza ou coisa e tal, mas estar num estado de felicidade, mesmo que ao mesmo tempo você tenha algum processo de sofrimento ou de dor. Sim. Porque alguns processos simplesmente são da vida e você tem que dar um passo para trás e falar, bom, da mesma forma que coisas boas passam, isso também vai passar. E outros processos são parte da construção de algo. Sim. Né? E aí as pessoas tentam evitar tudo isso, chegar a um lugar de prazer que é efêmero, não vai suprir esse vazio, e ela fica rumando a isso, que é a mesma coisa de você pensar na questão que você falou, o empresário, ele quer resolver problemas e chegar num lugar que gere mais dinheiro. Sim. Mas que lugar é esse? E aí você gera dinheiro pra quê? Sim. Você já se perguntou? Será que chega? E não, e pra quê?
E O que qual você é vai o custo fazer disso, com né? Qual que é o isso? custo disso? Você vai Não, pagar com a tua vida aqui e quando chegar lá, esse dinheiro vai te servir para quê? Exato. Então, se você não tem um propósito junto disso, fica vazio. E aí é aí que você começa a colocar a culpa em outras coisas, em outras pessoas, Sim. em pessoas que trabalham com você. Você fica insatisfeito, você Sim. vive insatisfeito. Eu acho que No real a maioria sentido da das palavra. pessoas está vivendo insatisfeito e chega no consultório e tal pra gente. Basicamente, eu estou insatisfeito, só que elas não enxergam exatamente com o que elas estão Uhum. insatisfeitas, né? E É. muitas vezes é com A essa galera- não enxergar o rumo. E é justamente esse negócio de enxergar a felicidade como um sinônimo de prazer, que é o conceito de hedonismo, né? Hedonismo é tipo, prazer a qualquer custo. Isso é perigoso, porque pode te levar para um caminho das drogas, pode te levar para um caminho de abuso de substância, de abuso de Entre isso, psicoativo. entre aqui, a uma porrada droga de tem coisa. muita coisa. Sim, sim. É socialmente aceitável relacionamento, solicitar o prazer. Exato. Você não constrói relacionamento. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é mais perigosa, que é tipo assim, ó, você passa a não se suportar mais. Eu vejo que tem muita gente assim, cara. Você fala, cara, essa pessoa aqui, ela Conflito não interno. curte ela mesma. Você Conflito percebe interno. isso. Por quê? Porque é uma pessoa que não aguenta a monotonia. É uma pessoa que, tipo assim, cara, tá no elevador, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que checar o Instagram, ela tem que chegar. Isso tem a tem que ver, chegar não sei né? o quê, Quando pá. você vê os estudos e tal, tem a ver com as coisas de dicção, né? acesso rápido. Isso, é. As mídias sociais que Ele- também são assim, acesso muito basicamente- rápido. Você vai ficando sem paciência, né? Basicamente, você vai ficando viciado em dopamina. E hoje, a dopamina, ela é muito. Tá em alta ainda. Ela é muito. É facilmente acessível por mecanismos de tecnologia, por mecanismos de. Enfim, Medicamentos. de uma série de coisas, medicamentos. Então hoje, talvez, não, como nunca antes na humanidade, a gente consegue ter acesso a hábitos que liberam dopamina rápido. E isso é bom, mas também é perigoso, né? Mas E aí, sim, só para completar aqui o raciocínio, eu acho que a gente precisa saber encontrar esse equilíbrio entre ser um pouco estoico, né? Tipo, beleza, faz parte isso aqui do trabalho e eu vou saber aproveitar esse momento aqui de limpar o E cocô. entender que a linha não é reta. Exato. É isso. Que ela é assim e tudo bem. Exato. Você tenta evitar os grandes altos e grandes baixos, porque isso vai dar ruim. Mas Dá ruim você uma hora, saber exato. subir e descer com um pouco mais de leveza. Sim. E não hiperdimensionar os momentos de baixa, porque a gente às vezes hiperdimensiona demais, né? Tipo, puta. E os de alta também, porque você fica tentando voltar lá É. e falar, nossa, só isso é felicidade, só isso é nem, bom. Nem sempre as coisas vão estar do Mas- jeito que você quer, mas se você alinhar essa expectativa interna, souber aproveitar o tempo, principalmente tempo de qualidade, né? Que é dar qualidade de interação para E sua saber família. que a gente nunca vai saber alinhar isso completamente. E ter Não, paciência nunca. com a gente mesmo, Claro, né? Que é um lógico. exercício. É um As exercício, pessoas têm mas expectativa de que vai tomar um remédio, vai fazer primeiro- uma terapia, fazer a coisa e vai Vai resolver. resolver O tudo, né? primeiro E vai passo- entrar numa homeostase ali que É. dali pra frente não muda nada. o primeiro Vai passo é mudar a pessoa enxergar isso, ela perceber, putz, eu tô eu acho que tem um amigo nosso que é o Fred, né? Você lembra do Fredão? Do Fred? Fred Machado? Ah, sim. Gente boa pra caramba. Jundiaí. Jundiaí. Ele fala, cara, eu tava ele teve um burnout fudidaço, assim. Eu tava num trem a 300 km por hora, num trem bala, assim. E eu tava, tipo, curtindo. Só que teve uma hora que eu bati e eu falei, pra onde que eu tava indo mesmo? Tipo, foi essa a questão que ele teve, assim, né? Eu duvido que ele estava curtindo, ele estava acostumado. Porque a gente se acostuma ao ruim também. Quando você pega hábitos das pessoas e você começa a organizar e a pessoa começa a se sentir um pouco melhor dentro da própria rotina, ela começa a enxergar coisas que são ruins na vida dela, que ela está acostumada a levar Exato, daquela que ela tá forma. levando, Sim, é. Porque é muito boa a sensação de que a gente dá conta do que a gente está fazendo. É isso. Então, se Gera um você prazer. está no trem-bala, Gera um prazer. gera dopamina. Se você tá no trem-bala e você dá conta, ou acha, tá se iludindo de que tá dando conta, a custo de um monte de coisa, mas tá indo, você tá com aquela coisa em dia ali de prazer a todo momento. Isso é eu muito sou legal. foda, eu tô fazendo É, aqui, A gente entendeu? chegava nas mesas médicas, né? Quando eu tava mais inserido assim no dia a dia, falava, porra, deu plantão de 24 horas. Eu fiz 36. Eu fiz 48. Uhum. É. Tipo, existia uma competição por quem se ferra mais, porque isso gerava um pequeno reconhecimento ali Sim. e alguma coisa assim, né? E você se sentia bem Sim, de ser o mais ferrado ali. Mas o que eu ia Esporte é comentar assim também, né? Esporte é assim também, né? que eu vou Então, mas comparar a lesão, né? com lesão não. Lesão Não? é Que para, né? é um papo meio pesado no meio do esporte, porque ela interrompe tudo, né? A pessoa tá ali naquele... Porque Deu o exemplo esporte, por mais que pareça um trem-bala, não é. Uhum. Aliás, para crianças, é uma das únicas coisas hoje em dia que ensina processos. Não, que fala assim, o ensina esporte frustrações. profissional, na verdade, Com eu tô me certeza. referindo, né? Então, mas mesmo assim, dentro do esporte profissional, você tem que levar as coisas num ritmo específico,
ou não acontece. Então, assim, você não pode deixar de treinar hoje para treinar 2 vezes amanhã. Entendi. Entendeu? Você tem que ter uma distribuição muito mais uniforme do que a vida é. A vida, a gente esguela as coisas muito, né? Uhum. Então, eu esguelo o relacionamento, eu esguelo a profissão, eu esguelo as coisas. E às vezes vai, no capote vai. O esporte não tolera isso. Então, por mais que seja um ritmo de vida intenso no sentido de todo dia é muito importante, né? De você comporta pelo ritmo prova, que você leva. Se a gente colocasse algumas provas na vida, a gente ia capotar em várias. Não entendi, eu acho. Por exemplo, se você não tiver disciplina no esporte, você consegue competir. Certo. Você não vai ganhar. Sim. Na vida, se você não se dedicar a algumas áreas, você consegue levar. Sim. Mas talvez você não vai ter a performance que você quer daquela área. E a vida é muito bagunçada. Às vezes pessoas sem competência têm destaque. Às vezes pessoas fazem coisas não corretas e têm destaque, né? Não que no esporte não tenha isso também. Mas talvez aí um pontinho só, você não vê o resto. É um pouquinho mais organizado e talvez até deixa a gente um pouco menos preparado para a vida nesse sentido, porque você tem tudo muito pronto. O horário de eu comer tá pronto, o horário de eu treinar tá pronto, entendeu? Não tem que eu pensar, então amanhã, que horas que eu encaixo meu treino? Não, tá lá. Entendi. O horário do treino é aquele e é o horário que a gente tem que fazer. Então, na vida, não. Você tem que saber os seus horários, organizar seus horários, e isso é muito tenso. Esse manejo de horários é uma habilidade muito grande, porque ela exige desse outro lugar, que parte do princípio, que parte do rumo que você está indo, né? Porque você vai organizar as coisas de acordo com essa organização interna também, né? De acordo com os seus objetivos, né? Exatamente. E é legal isso, a gente falando isso, caminhando já para nossa conclusão aqui, que assim, é legal, né? Porque a gente tá ouvindo a Flávia que é nutri e atleta olímpica de natação. E a gente geralmente lida com médicos que estão em outras áreas bem distintas. Mas quando você para olhar, a performance que o nosso aluno do consultório busca, ela tem várias faces que são semelhantes a várias outras áreas, que no fundo é um ser humano que está buscando se desenvolver e mandar bem em alguma área. Sim. E hoje o que eu vejo que me ajuda muito a entender o que é performance, né? Primeiro você tem que se conhecer um pouco melhor pra você saber onde você é forte e onde você é fraco. Hoje tem coisa que eu não entro porque eu sei que eu vou tomar de 10. E tem coisa que eu nem pergunto quem vai entrar porque eu sei que eu vou ganhar sozinho, porque aquela ali é a minha força. Mas quando a gente tem a capacidade, né, de pensar, tá todo mundo aqui num grupinho, de ter a serenidade, a calma, né, de dar um passo para trás ou pro lado, para onde quer que seja, para você observar as coisas por um outro ângulo. Falar, nossa, olha o que acontece quando isso está sendo feito desse jeito. As pessoas vão para lá, outras vão para cá e tal. Aí esse aqui, não, isso vai dar ali, isso vai dar aqui. Ou seja, quando você coloca quase que no segundo plano da sua vida e fala, olha, se eu continuar trabalhando nessa pegada, isso pode me levar até aqui, mas talvez vai me custar isso. Mas quando eu estiver lá, o que vai valer mais? É isso ou é isso? Não, isso aqui que vale mais, sei lá, família. Então eu não posso continuar nesse ritmo aqui, eu tenho que dar uma reequilibrada. Aí você vai tendo outras opções. Eu quero uma chefia, eu quero as horas que essa chefia vai me trazer, eu quero o ritmo de vida que aqui essa promoção ou sei lá o que vai me trazer. São perguntas importantes. Isso é único. O que eu quero é muito diferente do que você quer. Só que os outros olham de fora, como assim você não quer ser chefe? Como assim você não quer isso? Aí quando você consegue fechar esse barulho externo... É muito difícil. Isso, ouvir só o interno... É que o barulho às vezes não é só externo no sentido fora do seu círculo, né? Sim, né? às vezes dentro de casa. Ou, às vezes, seus pais, sua família, né? As pessoas têm trabalhos diferentes e aí olham pelo prisma daquele outro trabalho. Na área da saúde é algo muito particular, né? Uma coisa que chamou muita atenção... O ponto era, quando você consegue fazer isso, não é fácil, mas vai te trazer paz nas decisões, mesmo que as decisões te levem para desafios complicados. Sim. Mas você vai estar em paz em meio àquela tempestade momentânea daquele problema ali. Esse contraste que vocês têm também deve ser muito desafiador, empresário e... médico, né? Eu parei, né? Há 2 anos. Mas eu não consegui, não. Não, é porque... Não, eu continuo na assistência, assim, eu gosto, eu acho legal. Mas uma coisa que, você falando, né, disso daí, Vitor, e que eu lembrei agora, foi esse caso da Simone Biles, né, que teve na última Olimpíadas e tal. Porque deve ter sido muito isso, né? Ela tomou uma decisão de, tipo, não vou competir agora. Se para uma pessoa comum, terapia e saúde mental já é fraqueza, imagina pra ela, né? Uma super atleta. Então, e aí é interessante isso porque as coisas mudam, o esporte também evolui. E aí você falou do Kobe, né, que você almoçou com ele. Nossa. E aí, tipo, o Kobe era um fenômeno, assim, né? Eu tive o prazer de assistir ele, assim, ao vivo, assim, é um negócio bizarro. Então, tipo, o americano, ele não para muito, assim, nos primeiros 3/4, né, da NBA. O cara fica lá comendo hambúrguer, tomando cerveja, trocando ideia, e dá uma olhadinha e tal.
E aí ele para no último quarto. O último quarto é quando todo mundo tá assistindo o jogo e fala, Agora beleza, vai. é defense. Só que, cara, quando eu jogava o Kobe era diferente, porque ele pegava a bola, aí ele fazia aquele three-step ali, né, aquele threat lá, e todo mundo parava e levantava, assim, pra assistir o cara. Ficava até meio silêncio, assim, no Muito ginásio. incrível, assim. né? E aí ele tem uma questão, ele tem várias histórias bizarras de, tipo, treinar absurdamente a mais do que a média de qualquer jogador de basquete. Diz que tipo, a galera chegava, sei lá, 5, 6 horas da manhã no ginásio pra puxar um ferro, o bicho já tava suando, já tinha dado não sei quantos É a arremessos. escola Michael Jordan, né? E ele, assim, treinava um absurdo. Tem uma história que a seleção americana foi pro Chile fazer um pré-olímpico lá, não sei o quê. Diz que do nada o cara sumiu, aí foi ver, ele pegou uma bike e pedalou 60 km no deserto. Tipo, umas coisas dessas. Nadava. Da também, cabeça dele também, da cabeça né? dele também, assim, total. Contanto que fizesse sentido na cabeça dele, tá valendo. Exatamente. Centro do deserto. Aí o treinador era, tipo, fazia isso aqui pra ele, né? Só o joinha, só, né? Mas assim, ele entregava. É um cara que foi campeão Não, muitas vezes. lógico, mas esse nível de performance, ele passa por um lugar muito empírico também. Porque todo estudo, tudo que foi feito, ele foi feito a partir... Primeiro, De estudos médias, científicos não usam atletas de ponta. E quando Exato. usam, não é um grupo de 100, 200, 1000 pessoas. É um grupo de 1, 2. Exato. Entendeu? É muito difícil isso. Em congressos de nutrição e medicina, eles falam muito isso. Gente, para performance, Isso é verdade. acaba rolando uma coisa muito empírica, porque você tem que descobrir o que é bom para aquele atleta. E aí ele não pode não estar na média, né? Então, tá bom, vamos supor, sei lá, nitrato é ótimo. Aí chega pro cara, não dá uma significância de performance. Ou que é considerado significância em um estudo, o Pra cara ele. fala, eu vou melhorar isso? Então beleza, eu vou tomar. Mesmo que pro estudo a significância seja pequena, ou seja, outro público, poxa, né? para eu melhorar esse tanto já é tão difícil, Sim. né? Pro esporte de elite. Então, é uma métrica diferente. Uhum. E uma coisa que me trouxe isso também, que que a gente está falando de tudo isso e o viver com densidade, o que eu pensei foi o seguinte, eu acho que a meta deveria ser, porque todos vão passar por conflitos semelhantes, né? Mas eu acho que a meta deveria ser chegar nessa idade mais avançada justamente com essa sabedoria, né? De pegar todo esse conhecimento que gerou toda essa aflição que viveu, tudo isso que todos os dilemas, né, que você viveu, e conseguir colocar densidade, né? Porque você já não vai ter tanta vitalidade, não vai ter tanto tempo, não vai ter tanto, né? E viver, né, com essa densidade mesmo no seu dia a dia. Sim. Porque dificilmente uma pessoa vai se colocar objetivos grandes de formar uma família, de trabalhar, se formar, ter uma empresa, e não vai passar por correria. Alguma né? medicação, né? Vai, não existe isso de colocar também uma meta inatingível, mas eu acho que contanto que a pessoa esteja aprendendo no processo e levando essas coisas consigo para que no momento certo, em que, por exemplo, você diminui o ritmo da sua medicina, você tiver, né, estabelecido coisas que você gostaria de alcançar, aí você vê, então agora eu quero fazer as coisas diferentes. Agora, só que aí você sabe o que você quer fazer, entende? Porque você tá olhando para aquilo e você sabe para onde você quer tem ir. o poder de escolha porque também. senão você chega lá e fala, beleza, agora. Não tenho ideia do que Você fazer não construiu com isso, né? E aí você também não tem densidade nessa outra parte da vida, porque você não sabe o que você quer. E aí você vai passar por uma coisa meio que eu passei quando parei de nadar. Disso, quando você parou de nadar. E aí, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu vou fazer com essa grana, com essa família, entendeu? Com esse tempo todo disponível. Às vezes você olha pro lado e fala assim, nossa, eu nem conheço essa pessoa que tá comigo, e a pessoa tá com você, sei lá, 30 anos. Ou nem se conhece, né? Tipo, o que eu quero de mim a partir de agora? Em primeiro lugar, não se conhece, né? E aí é por isso que também, quando chega no consultório, crianças que estão treinando, sei lá, com 8, 9, 10 anos de idade, treinando 8 quilômetros por dia de natação, fazendo... porque a natação começa cedo, entendeu? E é uma intensidade muito grande. Eu com 9 anos de idade, já treinava de madrugada. Pinheiros 20, tipo, por dia, eu fazia assim, dois treinos no dia. Eu treinava às 4, 5 horas da manhã, ia pra escola, e à tarde voltava pra treinar de novo. Isso muito novinha. Então, a natação começa muito cedo. E aí, o que você tira de conclusão disso? Começa muito cedo, com um corpinho e cabeça que não está pronto para processar isso tudo. Gente, terapia.
todo Sim. mundo que chega, eu falo pra mim, olha, você quer que seu filho leve alguma coisa boa disso? Não interessa se vai pra Olimpíada, não interessa se vai, né? E, inclusive, é a faixa etária que eu mais gosto de atender, porque é uma infância que eu tive, Sim. né? Legal. E aí eu chego e falo, você quer que aproveite realmente tudo isso? Treinamento mental, pra pegar todo o aprendizado disso e levar pra frente. E construir, não né? chegar com 20 e poucos anos de idade e tendo que fazer terapia pra curar o que foi. Porque é traumático. Em um Uhum. certo nível, porque é Sim. muito intenso. Tudo que é muito intenso gera um certo É. nível de trauma. Eu fiquei 8 anos sem nadar. Já. E no fim da minha carreira, eu parei Sim, de sim. fazer terapia. Eu não aguentava mais. Eu acho que eu não aguentava mais olhar pra mim. Entendi. Entendeu? E eu fiquei um tempão já naquela esgoelante. Tipo, eu sou muito de ir até o final da coisa. Então eu esgoelei até o final. E na hora que eu saí, eu falei, beleza, então eu só vou tirar isso da minha vida, tipo a residência que a gente estava falando. Fiquei 8 anos sem nadar, estava muito bem, obrigada. Sim. Aí a ESPN começou a me chamar para fazer comentário na Olimpíada, eu já comecei a suar frio, falei, nossa, será que eu vou passar mal lá na hora? E aí eu tive filho, eu fico, poxa vida, como é que eu vou passar a natação pro meu filho? Ele olha aquele monte de quadro, medalha, aquelas coisas na minha casa, e como é que eu vou passar isso para ele? Eu não sei, porque eu chego numa piscina, eu não quero entrar com ele. É só dar várias opções de esporte, né? Ele pode nadar costa, Ele faz peito. marrom de taekwondo, ele faz natação, ele faz futebol, ele faz, enfim, todos os esportes que se apresentam, ele gosta de fazer, ele adora futebol, tá competindo pra caramba. Só que ele sabe que a mãe dele foi nadadora, mas o que isso significa? E aí eu virei pra minha terapeuta e falei assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero direcionar nessa época a terapia para isso, porque eu quero voltar a nadar. E aí, eu quero querer voltar a nadar. Não é um voltar a nadar forçoso. E assim, eu nunca tive nenhum trauma específico. Então é mais difícil, porque eu não tenho nem o que pontuar. Mas eu chegava na beira da piscina e me dava ânsia de vômito. Entendeu? Então Isso depois de ter parado? Sim, sim. E aí, cara, mas ao mesmo tempo eu tinha uma prova importante, eu tinha uma ansiedade na faculdade, eu sonhava que eu tava, que meu óculos arrebentou, que meu maiô furou, eu tinha sonhos relacionados a problemas na prova, na competição de natação, entendeu? Eu tô atrasada, ou qualquer coisa assim que me gerava ansiedade. E aí, isso, é uma vida, entendeu? Eu não sonhava com a prova, eu não sonhava com a faculdade, eu sonhava com aquela coisa, ou seja, aquilo tá muito dentro de mim. Fica muito... E se você não resolve isso... Exatamente, você vai levando pra frente, você vai levando É. pra frente. E aí, é uma coisa que você não aproveita a sabedoria que toda a aflição e sofrimento podem te trazer, porque tudo na vida é bom e ruim. E você vai invariavelmente aprender com tudo. Sim, sim. E é muito desperdício de vida. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com meu irmão, ele vivia muito intensamente. Meu irmão faleceu em 2013 e era uma pessoa assim que não mexia os dedos e dirigia. Ele fez o teste de direção, eu não sei quantas vezes ele encheu o saco do povo lá para passar. Na última, a moça falou assim, olha, eu vou te passar nesse teste aqui do psicotécnico, porque eu sei que você não vai passar no de direção. Ele foi lá e passou. E ele dirigia. Ele dirigia de um estado a outro, com um acompanhante, é óbvio. Mas ele dirigia. Ele tinha 2 faculdades. Entendeu? Ele era concursado público, ele ganhava uma grana. Então, assim, era uma pessoa que não se contentava com o que falavam que ele podia, o que ele devia. Ele não ficou naquela caixinha, né? Exato. Que era dele, teoricamente. E ele não desperdiçava a vida. Isso é forte. Sabe? Então, você acordar todo dia e falar assim, cara, eu não quero desperdiçar minha vida, eu não quero desperdiçar esse momento que minha filha tá pequenininha e eu tô louca aqui acordando de madrugada, puta, que eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas é maravilhoso que ela não tem um problema de saúde, entendeu? E é uma gorducha deliciosa. Então, é tudo junto. Sim. Eu acho que essa realização. E é uma vez só, né? Tudo junto e que você tem que aproveitar porque é uma vez só e porque vai passar e tudo mais. O bom e o ruim vai passar e o bom e o ruim é junto. E eu acho um desperdício você não ter essa capacidade de entender tudo isso, de levar a melhor parte disso para frente, né? Para quando você realmente vai poder usufruir melhor disso. Com certeza. Baita tocação de ficha aí. Acho que já foi quase a conclusão aqui do ponto. E tá em tempo de buscar o Joaquim no basquete. Joaquim no basquete, Não, eu só queria complementar aqui um negócio, porque é interessante esse papo aí, né? Que a gente tá falando de longevidade e de saber equilibrar um ponto que não existe um manual, né? Esse é o ponto de equilíbrio para todo mundo. Cada um vai encontrar e cada um vai meio que quase bater no muro e voltar, né? Eu acho que isso aí faz parte da vida. A gente quase bate no muro e e volta. limite depois que passa dele. Você descobre o limite quando você chega muito próximo ou quando você passa dele ali. E geralmente você tá assim, não, isso não é um limite, não. Tá de boa, não tá no limite. Exato. Todo mundo tá assim, pai. Então, é interessante porque eu tava falando essa história do Kobe aí e tal.
E ele é um cara que, tipo assim, teve muita lesão e aposentou relativamente cedo, assim, com 36 anos, aposentou. Depois, infelizmente, teve esse acidente aí, né? Morreu. Mas hoje eu vejo que, sei lá, tipo, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Messi. Então tá mudando um pouco o drive, assim, né? Porque eles começaram a perceber em algum momento, e eu não sei exatamente quando, que, beleza, treinar é muito bom, te torna melhor? Te torna. Mas se você treinar demais, se você não só treinar demais em termos de densidade, mas tiver sempre na mente muita competição e um drive assim maluco, insano, você queima a sua carreira, entendeu? Entre aspas. Eu acho que foi quando eles perceberam que eles estavam virando mercadoria. E é isso que as pessoas caminham para ser também, mercadoria. Também, porque é um business, né? E aí o esporte profissional é um business. Quando você normaliza a saúde mental, aí a pessoa fala, opa... E hoje eu vejo que a galera tá tipo, conseguindo esticar também isso, né? Tipo, os atletas hoje... Tem vários casos de atletas olímpicos de 40 e poucos anos, tipo, medalhistas mesmo, né? O Nicolas Santos batendo recorde mundial de... esse dos 50 metros borboleta, não foi? Isso. Esse aí foi sinistro. Esse foi sinistro. Teve esse pra mim é pegar os livros e rasgar. Uma holandesa, teve uma holandesa que é mãe, que ganhou no Rio uma prova já com 41 já, ciclista. Ciclista já. Então, assim, a Dara Torres, em 2008, também foi medalha de prata por 1 centésimo. Ela esperou a menina trocar o maiô e tal, antes da prova. Ó o sangue frio, né? De uma mãe, de uma pessoa que já viveu muito. Antes da prova, Paulo falou pro árbitro, não, espera a menina ir lá, que o maiô dela arrebentou e tal. Sim. E perdeu a prova por 1 centésimo. Depois de voltar com 40 e tantos anos de idade, eu acho que... Não sei se mas ganhou, né? Ganhou. Isso aí vale mais que muito ouro. E aí eu acho que isso é uma nova fase que a gente tá vivendo. Tem muita gente que tá se redescobrindo, né? Muita gente que não só pela terapia, mas por saber, tipo, pô, meu pai, tipo, eu vou passar, ele tem mais 20, 30 anos de vida, eu vou passar o resto do tempo só ligando uma vez por semana, perguntando como ele tá, tipo, seguindo meio que o script ali. Quanto tempo ainda tem com os pais? E como quer viver com esses pais, eu assisti né? Então, eu sinto que... Um podcast, perguntaram pro 3K, né, do Flow. Quantos anos seu pai tem? 70 e poucos. Quantas vezes você vê ele por ano? Uns 3, 4. Então, você sabe que você vai ver seu pai mais ou menos umas 20 e poucas vezes na vida ainda, né? Estatisticamente. Só mais 20 e poucas vezes. Aí fica aquele silêncio na mesa, assim, aí ele, porra. Nunca fiz essa conta. Nunca pensei nisso. Faz várias contas, mas não faz as contas que importam, às vezes. Isso aí eu não esqueço, né? não. Essa foi dura. Que eu tô voltando por isso também. Que, tipo, hoje é possível ter performance no esporte e ser mais longevo. Então, a galera tá esticando, né? Tipo, o LeBron, o próprio Lewis Hamilton, o cara que vai chegar lá também, né? Mais velho. O próprio Tom Brady. Tem vários casos aí, né? A gente não precisa queimar a nossa vida tão rápido. É isso que eu quero dizer no final das contas. E eu acho que a gente forma muito cedo na medicina e na nutrição, em todas as áreas da saúde, e às vezes a gente acha que o jogo é finito. E na verdade o jogo é infinito, né? E esse é o nome, inclusive, de um livro legal lá do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, que ele fala que se a gente aprender a jogar, mudar a chavinha, sai do modo jogo finito e vai pro jogo infinito, você vai continuar crescendo, você vai continuar conquistando coisas, e você vai vai continuar conquistando coisas, muitas vezes, que você não estava dando tanta atenção, e que você vai ver que vai te trazer bastante paz, no final das contas. Eu acho que paz é uma coisa que a gente procura, né? Tipo, tá em paz com nós mesmos, e saber passar pelos momentos ruins e bons de uma maneira tranquila, assim, né? Acho que esse é o segredo, é você estar no meio do furacão, mas aceitar, você ter um lugar de paz, Exato, a sua casa ser um refúgio, você ter momentos e coisas que te trazem para esse lugar de desconectar, de abaixar o volume, né? Exatamente. E aí eu acho que é interessante isso, porque a gente muitas vezes, no começo a gente fica com aquela escassez, com aquela coisa, não, eu preciso trabalhar porque senão não vai ter, não vai sobrar, tipo, eu vou ficar desempregado, não vou ter dinheiro e tal. Aí depois de um certo tempo você se organiza, você sobe na pirâmide de Maslow, né? A necessidade já não é uma coisa assim... não é mais fisiológica, depois não se torna mais, talvez, não tanto financeira, aí você vai subindo. Só que se você não olhar e souber interpretar, né, cada uma dessas fases que está subindo, você vai estar sempre ali, 100 por hora no acelerador, aquela coisa, né? Quase batendo nas curvas, derrapando, e isso culmina, né, com burnout, com dependência de droga, de psicoativo. Sim, uma vez eu ouvi no consultório um termo que me assustou, psiquiatria cosmética. É isso, as pessoas estão fazendo uso das coisas para simplesmente viver, né, para ter um mínimo que elas deveriam fazer um exercício para desenvolver elas mesmas. Sim.
habilidades de vida, né? E aí Então, estão um dia eu tava refletindo sobre isso, né? postergando Você fala essas assim, habilidades. exercício físico é bom pro sono, é bom pro estresse, é bom pra ansiedade. Aí eu refiz, né? Falta de exercício piora o sono, falta de exercício piora o humor, falta de exercício piora o estresse. E não o contrário, né? As pessoas querem colocar pra melhorar uma coisa, mas na verdade aquela coisa só existe porque falta essa primeira, que é o hábito, que é a vida como um todo. Boa, boa. Equilibrar isso aí. É verdade. Boa, Flavinha. Deixa os seus contatos aí pro pessoal, pra te achar aí no Instagram. Galera que tá precisando de uma Nutri, eu com um filhinho atleta em potencial, chegou a hora. Preparem aí o celular. O meu Instagram, hoje o foco da minha comunicação é no Instagram mesmo, porque simplesmente eu não dou conta de mais do que isso. Mas é o @Flavia.Delaroli, _Oli, que ninguém entende esse Oli, mas é um título que dão a atletas olímpicos, e aí você tem direito a ter um e-mail olímpico. Ah, que legal. E aí você tem um diploma. Chique. Aí é como eles colocam assim, que da mesma forma que o médico tem o doutor, né? A pessoa que faz doutorado tem doutor e tal, o olímpico é o Oli. Ah, que legal. Vamos criar um ponto MCP. Boa, seria boa. Legal. Te agradeço aí pela disponibilidade, que foi fantástico o papo aí. Fechou. Com certeza a gente vai querer você de volta aí em breve aí. O pessoal que tá assistindo a gente aí no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like. Pessoal do Spotify, eu acabei de conferir aqui, ó. Estamos com 347 avaliações 5 estrelas. Boa. Show. Bastante avaliação. Se você deixar a sua, a gente vai aumentar esse número hoje. A gente já tem mais de 1.500, né? Pessoas que ouvem toda semana. Mais. Então, e estamos chegando aí no episódio aos 2 anos de Toca Ficha, né? Ó, que legal. Vai bater 2 anos 55 por ano, a gente tá chegando 90. E nada mais legal do que esse crescimento orgânico, né? Com pessoas interessadas no conteúdo. Sim, com certeza. Galera que... Galera do bem. E a performance que a gente vende é sempre assim, né? Tipo, não é dinheiro pelo dinheiro, né? É você encontrar realmente um equilíbrio e... Saber onde você tá indo. Encontrar seu propósito na vida, saber onde você tá indo. Fechou? Boa, obrigadão, gente. Então, Flavinha. Valeu, pessoal. Gente. Até a próxima. Até o próximo Toca Ficha. Um abraço.